Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Fique Bem e hoje nós temos a presença de duas doutoras incríveis e um tema super interessante que vai servir para mim completamente e talvez sirva para você também, que é menopausa precoce, menopausa com prazer e sem reposição. Então fica com a gente, pegue a cadeira, sente-se, porque aqui as doutoras elas vão transbordar de conhecimento, dicas, pegue também papel e caneta, tá certo? Nós estamos aqui com a doutora Salime Yoshida, ginecologista, seja muito bem-vinda, viu, doutora? Obrigada, boa Prazer tarde. tê-la aqui. E nós estamos também com a doutora Vivian Santana, fisiopélvica. Doutora, eu desconhecia esse nome, sabia? Não tinha conhecimento dessa área. Boa tarde área. a todos. Aline, você não é a única, né? Tanto que eu atendo em Mogi na Clínica Musa há 14 anos. Sou formada há 18 anos, especializada. E quando eu entrei nessa parte da fisioterapia pélvica, muita gente desconhecia. E, pra falar a verdade, até hoje, né? Quando a gente fala sobre ginástica íntima, fala o que é isso sobre... vamos melhorar a atrofia genital na menopausa, vamos melhorar a lubrificação, vamos melhorar o desejo, vamos melhorar o prazer. Tanto que uma paciente minha, que chegou para mim com incontinência urinária e atrofia, só que ela chegou com um pedido de incontinência. Só que quando eu vi, ela estava com atrofia, que ela estava viúva aí há mais de 10 anos. E eu falei para ela, primeiro eu vou ter que liberar a sua atrofia antes de fazer o fortalecimento. Ela falou assim, nossa, mas o que é isso? Eu ia perguntar agora, o que é isso? Ela não sabia. Pela baixa de hormônio, a mucosa, ela começa a afinar, a Salime pode até explicar melhor que isso, que ela é ginecologista. Então, assim, o estrogênio ele tem a função de trazer a circulação sanguínea para essa região, vascularização. E a partir do momento que você entra nesse período com a baixa de estrogênio, essa mucosa ela vai afinando, ela vai ficando bem fininha, vai ficando mais paredazinha, e isso, na relação sexual, acaba sendo o quê? Desconfortável. Então, a gente traz vários, estereótipos. Quem produz a lubrificação? Circulação sanguínea, por isso que ela passa a sentir secura na hora da relação. Aí ela vai ter relação com aquela mucosa fina, vai sentir dor, ardência, queimação. Então, nisso, ela acaba aumentando o quê? Espaçando as suas relações. Porque a gente costuma dar o quê? Desculpinhas. Eu acho que eu não estava com muita vontade aquele dia. Aquele dia a gente não estava muito bem. Acho que é por isso que eu não lubrifiquei. Mas nunca vem a sensação de que, será que faz parte da menopausa? E a partir do momento que ela tem outra relação, ela sente mais dor. Aí ela vai diminuindo o desejo dela. Então ela vai espaçando. Conforme ela vai espaçando, essa região é formada por músculo e mucosa. Então ela tende a ir atrofiando. Pesquisas científicas trazem, se uma musculatura, um membro fica imobilizado dentro de 72 horas, o músculo já começa a perder massa magra e entra em atrofia. Essa região íntima, você passando dias, meses sem ter relação, ela vai atrofiar e vai sentir dor, vai sentir ardência e vai diminuir. Eu tive que liberar toda a atrofia dessa minha paciente para depois entrar com fortalecimento para melhorar a incontinência dela. E ela era uma baita de uma empresária. Ela falou assim, você precisa ir para as redes sociais e falar isso. Eu sou muito tímida. Não parece, mas eu sou tímida. Daí eu falei assim, eu não vou ter coragem de abrir um celular e falar. Ela falou assim, você precisa criar essa coragem, porque o que eu aprendi com você... Pelas mulheres, né? As mulheres não têm noção do que é isso. Tudo para elas faz reposição. E hoje em dia também, muitas mulheres agora são mais abertas para se queixarem também sobre essa história de menopausa, né? Antes não tinham essa liberdade, assim, nem, às vezes até com o próprio o colega médico, né? Para se abrir e queixar, porque antes essa história de queixa de menopausa, isso é normal. Mas hoje é normal com tratamento, né? Algumas orientações para amenizar esses sintomas, né? E mesmo na classe médica, muitos ainda esquecem, né, de reforçar esses cuidados que podem amenizar, diminuir esses desconfortos, né? E aqui como o tema é sem reposição, e muitas vezes alguns recursos alternativos sem hormônio, né? Nossa, eu quero saber de tudo, porque a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, né? Eu estou na menopausa desde os meus 37 anos de idade, eu estou com 43. Sofri muito com essa mudança hormonal, muitos fogachos, alteração no humor, porque assim, do nada ficava escorrendo, aí me dava aquela irritação, aquele desconforto, isso assim, com 37 anos. E eu não estava, quando eu recebi o diagnóstico que eu estava na menopausa precoce, caiu meu mundo.
caiu o meu mundo. Porque eu achei que... É uma exceção, você foi uma exceção, né? Ah, é, doutora? É, porque 37 anos é muito nova, né? Muito, né? Ô, doutora, me fala uma coisa, aproveitando esse gancho, eu fui fumante durante 16 anos e eu usei anticoncepcional durante 15 anos sem interromper. Isso ajudou a... Como que é? A vir antes, antecipar? A menopausa? Ou não? Não, o uso do anticoncepcional não vai encurtar a vida útil do ovário, né? Porque ele vai deixar o ovário em repouso. Então, isso não tem a ver. Por isso que o tempo do uso de contraceptivo não está relacionado à antecipação e nem à fertilidade da mulher. Ah, tá? Nossa. Mas o tabagismo, porque diminui um pouquinho a circulação do ovário, então pode comprometer um pouquinho a qualidade, né? Mais o tabagismo do que o anticoncepcional. Sim. Nossa, sim. Na minha cabeça eu achava assim, eu tô tomando anticoncepcional, então eu tô mandando uma mensagem, para de menstruar, para de menstruar. E aí com essa mensagem, na minha cabeça, tá, doutora? Me corrija se eu estiver errada. Sim. E eu achava que, para de menstruar, porque eu tô tomando remédio para não menstruar. E aí durante 15 anos, aí o meu corpo entendeu, não vou mais menstruar. Sim, não tem nada a ver? Não. Coisas da minha cabeça, então. Sim. Eu tô com uma tosse, gente. Licença um pouquinho. Tá muito o forte, tá muito começa a pegar um pouquinho, mas não tem problema. Vamos seguindo. Então, doutora, e me fala uma coisa. Então, isso é raro casos de menopausa acontecer precoce, sim. Precoce, embora eu tenha visto bastante mulheres, que chegaram até mim, assim, porque eu comecei a falar, assim, publicamente, né, que eu entrei na menopausa precoce, aí eu recebo no dia, nossa, eu também estou. E eu, quantos anos? 35 anos, como assim? Sim. 35 anos, e eu vi uma de 32 anos. Isso aí. Eu tive o caso de uma seguidora de 29 anos. 29 anos? 29 E por que isso, doutoras? Não ainda acho que não tem um estudo trazendo. Alguma coisa explica isso? Pode ser alguma coisa talvez relacionada à genética, estresse, alguma coisa que vem de alguma utilização. Não tem assim um dado hábitos, científico, né? Que fala. Que isso temos. É isso. Entendeu? A mãe foi fumante, não dá pra saber. Não dá pra... Não tem estudo, né, que... Não tem nenhum embasamento que traga. Mas tem o risco de todas as mulheres ou entrar precocemente ou entrar tardia. E tem também casos de mulheres com 60 anos menstruando. Menstruam, sim. 60 anos. Também é exceção, né? É exceção também, porque 55. Qual é a idade, assim, média de uma mulher? 45 a 55 anos 45, é a idade média que as mulheres entram na menopausa. Normalmente. E esses fogachos? Então, eu falo que quem está na menopausa quem entra na menopausa não é só a menstruação que para, vai ganhar um pacote de sinais e sintomas, eu engordei, né? Metabolismo cai demais. O metabolismo, o equilíbrio hormonal, hábitos, humor, né? Nossa, senti muito isso. Muito. Quando a gente fala dos fogachos, né? A queixa de 70% das mulheres que estão aí na menopausa são os fogachos. E elas trazem... O que acontece? Há uma alteração na zona de regulação de temperatura do corpo. Então, ele fica um pouco mais retardado, a gente fala, mais lento. Então, de repente, a gente tem um calor... Eu não tô na menopausa, a gente vai contar aqui, eu sou a única que não tô na menopausa, a Saline também já tá, eu tô com 39 anos. Eu tô com calor, mas meu corpo consegue ali vasodilatar, regular minha temperatura, daqui a pouco eu tô sentindo frio com ar, ele já dá uma vasoconstrigida, ele regula minha temperatura automaticamente. Quem tá na menopausa sentiu um calor, ele demora pra vasodilatar. E nessa demora, você começa a suar e transpirar. E de repente, ele dilata, aí vem aquela sensação de calafrio seguida de frio. Eu tenho várias dicas, assim, naturais que eu dou para as minhas seguidoras. Bora, doutora. Porque eu tenho uma página, então, daí que surgiu lá da paciente falando a menopausa com prazer. E eu vim para as redes sociais, eu só abordo conteúdo para mulheres na menopausa, principalmente com sintomas íntimos, que está envolvida com a musculatura pélvica. Só que isso traz o quê? A gente estudar para produzir conteúdos bons para as minhas prazerosas, que eu chamo elas, né, minhas seguidoras. E a gente fala assim, fogacho está muito ligado com a alimentação, qualidade de vida, ingesta hídrica. Então, é uma fase que muitas deixam de beber água porque escapa xixi. Isso é o maior erro de quem faz isso em casa nesse momento agora, diminuir a ingesta hídrica por causa da perda de xixi. Isso vai dar secura vaginal, secura na região da boca, toda a região mucosa, ocular e vaginal. Aí, outro ponto, açúcar. Não dá, gente. Açúcar aumenta fogacho. Foi um dado que trouxe Eu tô há 30 dias sem consumir. No congresso 30 dias não, 3 meses sem consumir açúcar. O congresso de endocrinologia trouxe que o açúcar tá interligado ao fogacho.
prática de atividade física. Precisa, gente. Se a gente tá falando, né, um marco na vida da mulher com o envelhecimento, que antigamente o ginecologista falava assim, é normal, você tá nessa fase do processo de envelhecimento, né? Se a gente for levar 10 anos atrás, como que eles, 15 anos atrás, abordava de vida sexual com 50 anos? Não tem necessidade. A expectativa de vida era menor, era né? 60, você já tá próximo de morrer. Sim, é verdade. Né? Então a gente traz uma cultura disso. Então quando alguém chega pra mim e fala assim, meu médico falou que é normal, que faz parte do processo de envelhecimento. Eu até brinco, eu quero infartar, mas se a gente for parar pra pensar, quantos anos tem esse médico? 70, 80? Será que ele ainda tá naquele meio de que morriam com 60 e ela tava com 55 anos? Né? Então, quando a gente começa a trazer isso, né, a longevidade está aumentando, a gente está entrando para o processo de envelhecimento. E o que a gente quer correr contra? O relógio. Como correr contra o relógio? Como retardar esses processos? Aí, um deles é a reposição hormonal. Sim. Que melhora muito, né? A Salime, ela é especialista em implante. Né? Ela consegue fazer a modulação, implantar esses hormônios, né? Que a gente viu esses dias, acho que foi aplicado. Você viu essa matéria? Não foi aplicado um implante hormonal numa mulher, acho que de uma jovem de 24 a 29 anos. E ela veio a óbito. Colocaram gestrinona nela. Gestrinona? Que é estrogênio, a menina tá no pico. Então, tem indicações e indicações, né? Tem a moda agora, é a tal do chip da beleza, né? Isso. Mas tem que ter muito critério, né? E algumas classes ainda condenam, né? Que não é para efeito de desempenho físico, é uma reposição para melhorar o sintoma que você tem, né? Então, você tem que tomar cuidado, né? Com o que você vai usar. E esse chip? Para menopausa, no caso? Então, aí tem que ver, então tem que ver o que ela precisa. Os exames. Os exames, o que falta e a resposta que ela vai ter, né? Então, a mesma dosagem que eu vou usar pode ser diferente da que você vai usar, diferente de... Então, cada uma tem que ser analisada uma a uma para ver o que precisa e o quanto precisa, E dura né? 6 meses, doutora, esse chip? Tem de 6 meses, tem de anual, tem os que tiram, tem os que não tiram. Então, depende do qual produto o profissional trabalha. E como que é feito isso? Normalmente é inserção subcutânea. Então, é um procedimento que tem um insertor, tem a medicação, tem um insertor, ou seja, tipo uma cânula, né, uma agulha, né, de um calibre bem grosso, onde caiba o chip, né, o implante, para ser inserido sob a pele, debaixo da pele. E aí esse chip, ele vai distribuir, ele vai vai dissolvendo, vai eliminando o produto, o hormônio, Porque hoje a gente ia falar chip de hormônio, né? Implante de hormônio, mas a gente pode trabalhar com várias substâncias, né? E hormônio, quais são os efeitos vitamina colaterais, D. doutora? Depende do hormônio. Depende. Então, assim como a gente usa anticoncepcional de várias formas de administração, o hormônio também pode ser usado de várias formas. Tanto oral, transdérmico ou implante. Né? O transdérmico que eu falo é ou gel ou adesivo mesmo, né? Então, são várias formas de você administrar, de como você vai usar esse hormônio. E o que seria esse menopausa sem reposição? Isso muito me interessa, porque eu estou fazendo reposição. Só dando uma salva aqui nos implantes, uma coisa que eu acho muito bacana, né? Dar esse alerta geral. Você for no profissional, ele te prescreveu o implante e não te pedir dosagens de hormônios, esquece nessa linha. A gente tem que ter uma base, né, do que a gente eu sei põe que ela e depois pede todos os hormônios, todas as dosagens. Sim, eu até acompanhei mesmo a Salime. E eu tive casos na internet falando assim, doutora, eu coloquei implante hormonal. Eu falei, e aí? Ela falou assim, eu tive que tirar. Daí eu falei assim pra ela, mas por quê? Ele colocou vários ali componentes, colocou em mim, eu comecei a passar muito mal, ter muita tontura, muita vertigem. Eu falei, mas ele fez suas dosagens antes? Não. Gente, aí... Não, nessa linha. Tem que fazer a dosagem. Pra gente, se a gente basear, né, no que a gente vai, o que a gente vai precisar colocar e o quanto vai colocar. Não tem como falar para você que o tal do bioidêntico, não tem como eu oferecer um hormônio igualzinho ao que a gente vai estar produzindo, mas o mais próximo possível, né? Já ouvi falar desse bioidêntico. Então, isso que eu acho, essa modulação, na verdade, né, saiu uma moda aí. Porque o hormônio se você comprar na farmácia é sintético, se você comprar igual é bioidêntico.
Na verdade, todos os hormônios são bioidênticos. Aquela levotiroxina que você compra para tireoide é bioidêntico que você compra na farmácia. Ninguém modula aquilo para você, não é verdade? Então, isso é uma coisa que eu sempre bato de frente, porque eu acho que muita coisa é empreendimento. Pouca coisa ali sai para a saúde. Né? É mais marketing, né? Muito. Para mim, eu vejo muito disso, né? É igual quando a gente entra em papo de cirurgias com essa parte para incontinência e prolapso. Muita coisa vem realmente que é necessário e muita coisa que tem como você mandar para fisioterapia pélvica para fazer a parte da prevenção. Né? Então, se a gente vai trazer, a gente entra num bate-papo assim imenso. E quando a gente fala dessa modulação hormonal, o que acontece? Vamos pegar aí uma indústria farmacêutica, vai fazer um estrogênio, aí, um gestinona população geral. Então, ela pega uma margem geral, produz uma média, ela faz uma pesquisa científica em cima disso, uma média geral e lança aquele hormônio para a grande maioria. Alguns vão se adaptar, outros não. Já uma modulação é uma parte individual. Vai o ginecologista, vê suas dosagens hormonais, ela vai modular aquele implante ou via transdérmica manipulado de acordo com a sua necessidade. Sim. Mas esse daí é melhor? Claro, está sendo individual, não populacional. Porém que não é idêntico ao nosso natural, porque senão ninguém envelheceria. O estrogênio faz parte do cabelo, faz parte da pele, faz parte junto ali ligado ao colágeno. Né? Somos estrogênio inteiro. Então por que a gente engorda mesmo fazendo modulação hormonal? Porque não é idêntico ao natural. Então, será que realmente tem como a gente viver assim? E não é só o hormônio, né? Tem toda outra... O contexto, né? Exato, né? Que nem a Vivian falou, né? O seu metabolismo não é mais o mesmo, né? Eu tenho percebido muito isso. Então, a gente tem que trabalhar contra, né? Essas mudanças que acontecem, né? Então, não adianta a gente querer manter os mesmos hábitos que tinha antes de entrar na menopausa. O seu metabolismo não é mais igual era antes da menopausa. Eu sou, assim, prova viva. Eu tenho uma vida agitada no sentido assim, é que nem eu tenho uma alimentação saudável, pratico atividade física. Há 3 meses que eu cortei carboidrato da minha vida. Eu praticamente tirei o carboidrato da minha vida. Porque eu comecei a estudar a respeito, né, do que causa e tal. E assim, eu emagreci 1 quilo. 1 quilo. E eu falo, meu Deus, o que acontece? Mas e o resto, né? Aí, o carboidrato, assim, você precisa também um pouco de carboidrato. Aí você tem que como nutrólogo, tudo, né? Eu passei, assim, eu estou passando, né? Eu estou sendo assistida, não estou fazendo da minha cabeça, né? É endócrino, nutrólogo e nutricionista clínico, né? Sim. Pegou ali os meus hormônios, só que não é ginecologista. E assim, 1 quilo em um mês. 1 quilo em 1 mês, sendo que eu tô há 3 meses praticando atividade física, fazendo a reposição hormonal, e eu falo, caramba, meu. E assim, eu tô indo atrás, sabe, assim, ó, eu tô disposta a fazer tudo, abrir mão de tudo. Eu tirei brigadeiro, eu tirei tudo da minha frente. Tudo que você possa imaginar, panetone que eu amo, tirei. Tirei Natal assim, chegando, tô tirando tudo, tô tirando tudo. Deus. E a gente sabe? E eu falo, gente, então, e eu falo assim, aonde que tá o problema? Pois é, nessa fase também acontece aquela inversão, né, de massa muscular, né, e massa gorda, né, que você não consegue queimar a gordura, né, e começa a perder o músculo também, né. Então e aí? Isso também faz parte do pacote. Será que eu sinto que eu troquei? O que eu percebi nessa mudança, que a celulite, ela deu uma boa diminuída. Sim. A celulite. Talvez seja sinal, opa, eu não emagreci, mas assim, a massa gorda, ela diminuiu, mas aí eu tô com peso por conta da massa magra, né? Que ela a massa gorda, ela ocupa mais espaço, né? E a massa gorda, ela é mais pesada, né? Eu falei, será que eu fiz? Tomara que eu fiz essa troca. Mas assim, na roupa eu ainda não tô sentindo diferença. Na roupa. Você vai ver que daqui a pouco o processo é mais lento, o processo é mais lento também agora, né? Então, doutora, e aí, mulherada, você também tá passando por isso? Eu tenho certeza. Aqui, gente, eu tenho certeza. E assim, eu vou atrás, corro, pesquiso, vou atrás de profissional, converso. Vocês estão aqui por causa disso. Vamos trazer informação, o que a gente pode fazer. Porque se cada vez mais mulheres estão sofrendo bastante com a menopausa, ou precoce, no meu caso é precoce, mas eu não sei se a grande maioria está passando por isso, o que a gente pode fazer, que nem menopausa com prazer. Como é isso, doutora? Essa menopausa com prazer saiu eu e minha produtora de conteúdo, a Verônica.
E a gente tava falando, tá, o que a gente vai produzir para a mulher na menopausa? Eu amo trabalhar com sexualidade. A Saline sabe que essa é a minha praia. Sempre, eu fiquei 8 anos no HC trabalhando voluntariado só em sexualidade feminina. Daí eu falei assim pra ela, tá, na menopausa a gente consegue pegar os dois grupos. Tanto a parte de enfraquecimento pélvico. Hoje eu tô tendo uma visão, que ainda não é um dado científico, mas pegando no tato, porque eu tenho um infoproduto, eu tenho um curso de ginástica íntima para mulheres na menopausa, então eu só produzo para menopausa. A gente tem 2 rumos. Ou a gente vai para flacidez, incontinência urinária, flacidez, falta de excitação e diminuição do prazer sexual, ou a gente vai para atrofia, secura, dor, ardência, queimação, sensação que está rasgando. E ambos levam à falta de desejo. Então, por isso que as mulheres sofrem muito com falta de desejo nessa fase. Então, todo mundo me pergunta, doutora, eu tô sem libido, o que eu faço? Primeira coisa, como é que estão suas relações? Tá gostosa? Tenho certeza que não, porque sexo é igual comida. Não adianta. Se o restaurante é bom, a comida é boa, você volta. O restaurante pode ser barato ou caro. Se você não gostou da comida, você não volta. Então, assim, quanto, né, que tá as suas relações? Quanto tá essa frequência? Ah, doutora, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Mas tá válido? É aquela relação que você consegue ter múltiplos orgasmos, ou um orgasmo, ou uma satisfação sexual que é diferente de orgasmo, só o fato de você dar prazer pro seu parceiro, você já sente prazer com isso. Então a gente começa a analisar como é que é essa relação sexual. Aí a partir desse momento você sabe o quem que tá tirando a sua libido. Será que você tá tendo a relação, ele não tá tendo uma boa preliminar, ele não tá trazendo isso, não tá... Falta de comunicação sexual, que isso falta em todos os casos, independente da fase, Nossa, que interessante da faixa etária. Falta de comunicação sexual. O que acontece? Ninguém tem manual de instrução. Exato. Mas eu sei como que eu consigo chegar ao prazer. Exato. Porque eu pratico o quê? O autoconhecimento. E aquelas que não praticam? Verdade. Será que ela sabe? Você sabe como seu corpo funciona? Onde está as suas zonas erógenas? São mais de 18? Não sabe. Mais de 18? 18 pontos de zonas Eu acho que eu devo conhecer umas 3 só. Você não explora muito, né? Então, na verdade, foi até... Vamos pegar o gancho. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, a mulher do meu pai, ela chegou pra mim e falou assim, Aline, você já se masturbou? E eu, quê? Eu com 15 anos. O que é isso, Ale? Aí ela falou, nossa, mas você precisa conhecer o seu corpo, porque se você não conhece o seu corpo, quando o seu parceiro, ele for tocar em você, ele não vai saber. Exatamente. E você precisa conduzir ele. É isso mesmo. E eu, é mesmo? Conta mais. Aí ela foi me explicando. E aí com 15, 16 anos, aí eu aprendi a me masturbar. Essa não é uma madrasta, essa é uma boa drasta. Não, eu amava ela. Alessandra, entre em contato comigo. Eu perdi o contato dela. Mas ela me deixou, e daquela idade, nova, né? Porque já comecei a conhecer o meu corpo. E aí fica mais fácil de conduzir o meu parceiro, com né? Certeza, com certeza. Mas nem todo mundo, nem toda madrasta, amiga, sabe disso. Mas isso é cultural, né, Aline? Porque é proibido a mulher se conhecer, né? Ainda é proibido, é feio, é sujo, né? Pra mulher fazer isso. Nossa, é tão bom, gente. Isso é libertador. É uma coisa tão que tá na moda agora, é a moda do vibrador. Na pandemia deu um estouro aí né? De vibrador. Agora, para quem tá assistindo a gente, se você ainda não tem o seu, vai atrás, gente. Porque o negócio é libertador. Agora, 18 pontos eu não sabia. Aline, conheço uns 4. Tá faltando comunicação verbal sexual. Então. Então são pontos, só técnicas que eu trago dentro do meu programa Você de Bem com a Menopausa. Autoconhecimento individual e em casal. É uma das minhas aulas. Então tem exercícios de banho, hidratante, espelho. Então a gente traz essa parte de autoconhecimento. Aí vamos supor que a falta de libido da mulher é falta de prazer. Para a mulher ter prazer, ela precisa estar excitada. Isso faz parte da fisiologia sexual. Desejo, excitação, orgasmo e resolução. Mas a partir do momento que veio o Basson, né, acho que foi em 2009, que falou que o desejo, às vezes você não tá com vontade, mas você tem o desejo expansivo. Quando você tá dormindo e o maridão vem te dar cutucada, mas a cutucada é boa, aí o desejo aparece. Então, nem sempre você pode estar com desejo espontâneo, que é antes da relação. Então, o desejo ele pode entrar nessas fases aí, até durante a excitação ou durante o orgasmo. Só que não. Para ter orgasmo, você tem que estar excitada.
você tem que estar lubrificada, tem que estar com essa região íntima pulsando, vascularizando, lubrificando. Porque quando vai sangue para a região, as glândulas de Skene e Bartholin captam líquido plasmático e jorram a sua lubrificação. Então, se você não está lubrificando, você não está animada, você não vai ter prazer. Então, talvez você tenha um transtorno de excitação que a gente tem que analisar de onde está vindo. Ponto número 2. Fraqueza pélvica. Uma vagina flácida não tem atrito com pênis. Se não tem atrito com pênis, não tem excitação, não tem sensibilidade, falta orgasmo. Então, a gente começa a conectar os pontos. Será que ela precisa parar a relação para fazer xixi? Quantas alunas minhas falam isso? Doutora, o que acaba comigo é eu estar no meio da relação. Quando eu vou para ter um orgasmo, eu tenho que parar, sair, fazer xixi, voltar e continuar a relação. A gente parou. Não dá. Sério? Sério. Tem umas mulheres, porque daí você vai ver, tá com uma bexiga começando a cair, aí fica lá o pênis coçando na bexiga, dá vontade de fazer xixi. Tem uma fraqueza da musculatura pélvica que fecha a uretra, dá vontade de fazer xixi. Então, até escapam. Já ouviu esses casos de incontinência urinária durante a relação? Ah, sim, já tem. É por causa da flacidez, né? Por causa da flacidez. Por causa da flacidez, é. É como um músculo, né? É um Nosso músculo. corpo tem 360 músculos. Sim, ali tem 13. Então, Então a gente começa a analisar esses pontos. Então, assim, será que eu acompanho você no Instagram lá, como que é contrai. contrai e relaxa, né? Contrai e relaxa. Todo mundo, gente. Esses dias tava... Contrai e relaxa. Contrai, esses dias, não sei, né? Aqui de Mogi, acho que a Pete veio aqui em Mogi. Tava eu e a Verônica no show e a gente entrou no camarim. Cheguei lá, ela me recebeu. Contrai e relaxa. Eu falei, gente, Contrai, até relaxa. você, caramba, contrai e solta. Já estamos já nesse patamar. É, mas eu vou te dizer, na menopausa, a lubrificação espontânea é muito mais difícil. Não acontece... Não tem estrogênio. Não tem. Não É tem o estrogênio que... É, Não tem não estrogênio. tem estrogênio. Precisa de uma ajuda. Às vezes, Precisa de uma ajuda. mesmo com reposição, precisa de uma ajuda. Sim, então, ó, eu não sei, tá? Porque, como eu falo, eu não sou a pessoa transformada. Mas as alunas que eu gravei podcast, a Margarete, a Gessilda, elas, até mesmo as outras que não gravaram, que me mandam mensagem, elas voltam a lubrificar, melhorando o autoconhecimento e praticando a ginástica íntima. Vamos fazer essa Com 2. teste. Porque daí é mais fidedigno, né? Agora, aonde que entra essa parte, doutora? Menopausa sem reposição. Então, aí é o que a Vivian estava falando no começo, né? Algumas mudanças de hábitos a gente vai ter que começar a fazer. Alimentação, atividade física, o próprio fortalecimento da musculatura para acontecer essas transformações, né? E aí, sem reposição, aí você também pode usar de medicina alternativa, né? Acupuntura, homeopatia, fitoterapia, né? Que são medicações que aí não vai ser o hormônio em si, a alopatia, né? Que a gente usa, não só para aquelas que não podem, mas para aquelas que não querem usar hormônio, né? Porque quantas aí que nunca usaram hormônio na vida, falam assim, eu nunca usei e agora na menopausa eu vou usar? Não, eu não quero. Quero tentar alguma coisa alternativa. Sim. Né? Aí a fitoterapia, que é a proposta de medicações hormonais naturais, né? Por exemplo. Chá de folha de amora. Ah, já ouvi falar. Hibisco. Extrato de... Hibisco não, não? Amora, simicifuga. Isoflavona, que é derivado da soja, simicifuga, né? Assim, o extrato da folha de amora não tem cientificamente comprovado, mas muitas, né, que respondem muito a tratamento caseiro, né, tem uma certa resposta satisfatória também, né? A maca peruana, né, para a parte da libido, né? A maca peruana, eu estava fazendo um estudo dela. Porque todo mundo pergunta, ai, doutora, a maca peruana melhorou minha libido. Tem várias que estão trazendo um estudo que está sendo do Fornin, que está falando que ele estimula a testosterona. Ah, é? Uhum. Ela dá uma estimulada na testosterona, por isso que aumenta a libido. Só que muitas vezes tem as reações adversas. Então, está começando a sair agora contraindicações. Cardiopatas não podem usar. Né? Então, tem algumas coisas... Então, assim, as mesmas da testosterona, então, né? É a mesma da testosterona, porque está estimulando. Né? Então, assim, sinal de alerta, coisa que eu também falo, são frases burdons da doutora Vivian. Quero infartar quem pega a receita de amiga. Gente, de blogueira também. De blogueira. Ai, eu Gente, tomo pelo amor de 200 Deus. gramas disso.
Não, gente, acompanhado por um profissional, pelo amor de Deus. Né? Não é porque a gente falou aqui, ó, estátua de amora, já vai, sei lá, rasgando 5 folhas de chá de amora. Tudo bem que não tem problema. Não tem. Rasgar 5 folhinhas de amora, colocar numa xícara, assim, deixa lá. Quanto vai usar? É muito empírico, né? É muito empírico. Então, assim, é cuidado, né? Eu vejo isso muito. Você vai no Facebook, porque no Facebook a gente tá lá com 24 mil seguidores. Você vai no Facebook, só tem isso, entendeu? Olha, eu participo de um grupo de WhatsApp, que ali elas trocam receitas de reposição hormonal constantemente. Gente do céu, que absurdo. E, tipo, e se eu falo assim, gente, cuidado, elas te bloqueiam, te excluem, então eu nem falo nada, só fico lá de olho só pra ver os comentários, né? Porque eu adoro essas coisas. Então, assim, sinal de alerta. Você pode estar dando aí, né, um tiro no pé. Tem que ver. Eu vou contar uma experiência disso. Tinha uma amiga, há um tempo atrás, acho que faz mais ou menos uns 7 anos, ela tomava o chá de hibisco e ela tomava chá verde. Ah, que é bom pra isso, que não sei o quê. E aí eu fui na onda dela, tomei. Eu perdi a consciência, eu desmaiei. Eu estava no Tatuapé e eu desmaiei. Perdi a consciência, fui levada para o hospital. Minha pressão caiu Diminuição e depois de subiu. minerais e eletrolitos. Exatamente. Você liberou demais. Porque eu fui na ideia da amiga. Aquela ideia que A amiga, tá ela estudou aonde? Ela estudou aquelas diquinhas de Google. Outras dicas que estão sendo aí. Toma 3, 4 litros d'água. Não, gente. Existe um cálculo. Existe um cálculo, né, Saline? Você vai sobrecarregar seus rins. Uma pessoa pesando 60 quilos tomando 4 litros d'água. Não, eu atendi uma vez uma paciente, ela tomava 5 litros de líquido por dia, porque cada profissional que falava, você tem que tomar mais líquido, tem que tomar mais líquido, mas ela não perguntou o quanto mais líquido, né? Ela vinha tomando 5 litros de água. 5 litros, gente, sobrecarrega, né, Encharca. Teve uma mulher que morreu nos Estados Unidos. Ela tomou 2 litros em 20 minutos. Ela morreu, ela descompensou essa parte eletrolítica dela, que ela deu quadro mesmo. Eu fiquei bad quando eu vi. Até o Dr. Baracá, que é um cara que eu sigo, que ele é o bambambam dessa parte, ele postou, ele falou, gente, sinal de alerta, não pode. Tudo que é em excesso. Pega teu peso, multiplica, algumas detratadoras falam, multiplica por 30, outros falam por 35. Dá a margem de ingesta hídrica que você tem que beber em 24 horas. É o quê? 2 litros, 2 litros e meio. É. Depende do peso corpóreo, né? Quem pesa 50 quilos é até menos. Até menos, né? Se você for multiplicar por 30, dá 1,5 litro. Agora, se for uma pessoa mais alta, né? Com massa corpórea maior. E outra coisa também, não prega essa regra para idoso. Porque a gente é feito 70% de líquido até 60 anos. Passou de 60, cai para 50%. Porque você vai perdendo massa magra. Então, você não tem que fazer muita ingesta hídrica. Porém, que a maior índice aí de falência, de morte no idoso, de óbito, é infecção urinária e desidratação. Então, são dados altos que trazem isso. Então, às vezes, é a falta de água também. Então, quem tem um idosinho aí nesse calor em casa, pelo menos 1,5 litro de água por dia, ou ingesta hídrica de 1,5 por dia tem que ter. Pra eles. Me fala uma coisa, qual foi o caso mais curioso, assim, que vocês já atenderam? Pode falar, Saline. Curioso. Curioso. Gente, a bagagem aqui, os meus são super curiosos. É que assim, é tão muito padrão, né? Menopausa precoce é um caso diferente, né? De atendimento, né? E assim, que nem você mesmo falou, né? Para essa pessoa aceitar que antes dos 40 tá na menopausa é difícil, Nossa, né? foi. Pra mim, eu sofri, viu? Eu tive que fazer terapia. Exato. Eu não sei se você já tem filhos? Não tenho. Então, imagina, uma pessoa que não tem filhos. Então, eu recebi a notícia de que é falência, né? Falência ovariana. Gente, eu falei, o quê? O que aconteceu? Secou aqui. Exato. Aí, então, agora só doação, né? Pegar só de doação outra. de óvulo, E aí a minha cabeça, eu não estava preparada para isso. Não, ninguém está preparada. Ninguém nem aos 50 anos está preparado para entrar na menopausa. Nossa, mas eu acho que deveria, sei lá, existir alguma coisa assim para preparar a mulher para isso, porque para mim foi um choque. E assim, eu fiquei mal. E aí, assim, de falar de curioso, eu recebi uma paciente também, ela tinha uns 25, 30 anos, não, 25 não, tinha uns 30 anos. E o jeito que foi falado para ela, que ela estava na menopausa precoce, ela veio revoltadíssima. Assim, como que o médico fala que eu estou na menopausa precoce? E aí eu tive que reforçar que o colega estava certo, que ela estava já tendo uma falência ovariana. Mas a forma como foi, né? A forma como foi. Mas e aí, nesse caso, como que se fala, doutora? Ai, meu Deus. Como
que se fala. Porque assim, não tem muito assim do que florir, né? Então, não tem como, né? Só que assim, é um choque. Eu É acho um que choque. uma abordagem que consola é que nós nascemos com o número de óvulos que nós vamos liberar ao longo da vida. E você já liberou todos os Então, seus. mas isso aí eu acho que entraria num trabalho educativo, né? Eu não fui educada. Ninguém. Eu nem, então. Acho que se a gente for procurar Ô, conteúdo doutora, para por que você não menopausa, escreve é um baixíssimo. livro falando sobre isso, doutora? A gente tenta puxar essa Aline para as redes Gente. sociais, mas ela reluta contra A a Vivian gente. fala tímida, que ela é tímida, eu sou 10 vezes Ah, mais. ela não é tímida, então. Não, que depois você acostuma e a gente se solta nessa Aline. Não dá intimidade. Gente, tem que escrever um livro, doutoras, sobre essa questão aí dos óvulos, porque assim, eu tive um choque, isso que eu já fiz muita terapia, já gastei muito dinheiro com autoconhecimento e eu continuo gastando, não é gastando, é investindo. E assim, agora, e essas mulheres que não investem em autoconhecimento nem nada? O baque que é? E assim, o meu marido, porque assim, primeiro comigo, né? Caramba, eu não posso mais ter filho, não posso mais engravidar. E agora o meu parceiro, eu vou dar essa notícia para ele. E aí depois ele falou, não, vamos. Aí ele foi na ginecologista lá e falou de óvulo, de doação. E eu falei, meu, como assim? Eu vou ter que pegar. Só que o filho não vai ser meu. A cabeça começa... Vai longe, né? Vai fala, longe. meu, mas não é o meu óvulo, não é meu filho. Aí depois uma amiga falou, como não, Aline? Você que vai gerar o filho. Mas o óvulo não é meu. Isso aí é muito Porque a gente complexo. Na cabeça da gente isso é muito complexo. Então, Tem até gente. terapia para isso. Eu trabalho na clínica in vitro também. Eu trabalho em vários lugares, né? Eu trabalho na in vitro também. Lá eu trabalho com o Dr. Maurício Ligaboca, ele é especialista em fertilização, em doação de óvulos e tudo mais. Ele faz um trabalho bem bacana nessa linha, o trabalho da clínica lá. A proposta deles é boa. Eu sei que eles fazem até um esquema de popular, Olha aqui. uma vez no ano, para dar essa oportunidade Que às legal, mulheres. para quem... Porque não é um tratamento caro, não é Caro, barato não, gente. Não Aí é tem caro. mais essa. Aí tem mais essa. Tem mais Tem mais mais essa. essa. E não é 100% garantido. Não é 100%. Então, aí Não como é. que fica a cabeça Verdade. É difícil. da mulher? E tem uma psicóloga que trabalha lá para isso. Tem uma psicóloga lá que trabalha Que- lá com a gente, que eu lembro só o sobrenome dela, Carmassi, porque eu atendi a mãe dela. E ela faz esse meio de você trabalhar a sua parte psicológica e receber o óvulo e de não dar certo. Para aquelas que não conseguem ovular por algum estresse, por alguma coisa, ela traz toda essa abordagem psicológica. Achei bem bacana o trabalho dela também. Super importante. E por isso que hoje em dia também tem muitas jovens, né, que já pensam em fazer esse rastreamento, né, de reserva ovariana, tudo aos 30 anos, já para fazer congelamento de óvulos. Se eu soubesse disso, eu tinha feito com meus 20 anos, na flor da idade. Então, Mas não. pois é. Só fui começar a pensar. Sabe quando que eu fui começar a pensar na minha saúde Íntima. hormonal, íntima? Depois dos 40 anos. Depois porque que você é mesmo Muito falou. tarde. Porque antes disso a gente está pensando, a mulher hoje no mercado de trabalho está pensando o quê? Na vida profissional dela, né? Então vai adiar a parte pessoal, a saúde pessoal. Mas aí Depois, também né? entra a questão da falta de acesso. Eu não tive acesso. Minha mãe, ela entrou na menopausa com pouca idade, né? Ela entrou com, se eu não me engano, com 38, 39 anos. Achamos sua causa genética. Então, só que aí, eu não tava no meu radar. Não estava no meu radar. Aí, com 36, eu comecei a perceber que estava falhando. Só que eu também não tava. Não, eu tava pensando, workaholic, trabalho. Não, filho depois. Trabalho. E aí, depois, eu comecei a sentir os fogachos. Daqui pra cima. Do nada. Já tava indo no médico. Aí, o médico, ele sinalizou. Só que eu não dei muita importância. Passou batido. Sim. Até que veio, não, agora você está na menopausa. E eu relutei a acreditar. Comigo? Não. Comigo. E assim, infelizmente, não tem como a gente adiar essa menopausa precoce. Não tem como a gente segurar dela chegar, né? Não tem. Não. Mesmo sabendo que ela já está começando a dar sinais? Não tem. Não, porque falência, o né? que que é, É natural, o que que é né? menopausa? A gente vai liberando todos os óvulos que a gente nasceu até liberar o último.
Então não tem como bloquear a liberação desse óvulo. Não tem como guardar, não tem como guardar. Não tem como guardar. Você assim, congelar. Congelar, né? verdade. Congelar. Mas o fato de congelar não quer dizer que vai Existe retardar. uma medicação que Para você... retardar. Não, Congelar nossa, o eu não óvulo. tinha, eu não tinha esse entendimento. Não tem como congelar o óvulo, mas não tem como congelar o ovário. Ovário, entendi. Daí eles extraem o óvulo e... Tipo, tem um limite, tem um estoque, é um estoque. Exatamente. É um estoque Isso. Você que vai você vai liberando todo mês. liberando todo mês. Esses dias eu até durante questionei, os né, anos. a Salim, né? Eu sou mãe de gêmeos. Daí eu falei assim, caramba, tô liberando de 2 em 2, eu vou entrar na menopausa precoce. Não, porque se for pensar assim, aquelas mulheres que, por algum motivo qualquer, jovem, tem que tirar um ovário por alguma doença do ovário, ela vai entrar na menopausa precoce? Não. Aquele ovário único pode suprir a necessidade daquele outro também. Porque senão, se você fosse pensar desse jeito, uma mulher que tem um ovário só, por qualquer motivo, ela vai ter só a metade da vida dela de função ovariana. Não, ela pode entrar na menopausa na idade normal. E quando a gente traz o que é menopausa, é a passagem do período reprodutivo para o período não reprodutivo. Então, daí você acabou seus óvulos. Produtivo no sentido de produzir... Reprodução. Produzir óvulos. De reprodução humana também. Sim. Então, do período reprodutivo para o não reprodutivo. A gente não consegue mais engravidar, né? Então, a partir desse momento que você está passando por essa transição, né? Que a gente traz isso daí, você não tem, como a gente está falando, não tem alguma medicação que você faça para isso. Então, assim, o ideal é que tá chegando próximo aos 35 anos. Tá no pique de trabalho, vamos congelar os óvulos. Pra hora que você tiver abaixo... Então, mas isso aí deveria ser uma causa, tipo assim, vamos levantar porque porque vai chegar pra todas. Vai A gente só não sabe todas. quando. Exato. Isso. É que nem morte, né? Quando falam pra mim assim, doutora, essa menopausa tá acabando comigo. Tem como pular ela? Não. Ainda bem que você tá passando, senão que você tá viva. Porque se você não passar, você já teria morrido. O único jeito de não passar por ela é morrendo. Né? Então, se você tá passando... Todas vão passar, né? Todas. Algumas com muitos sintomas, outras com nada. É injusto. O que vai ser comum para todas na menopausa vão parar de menstruar. Certo. Agora, o que ela vai apresentar e a intensidade de cada sintoma varia de cada uma. Aí é individual. Exatamente. Não tem jeito. Então, a qualidade de vida é a base disso tudo. Qualidade de vida. Qualidade de vida. O que você busca? Você está no processo de envelhecimento, você quer retardar? Muda a qualidade de vida. Então, depois dos meus 40 anos que eu comecei a pensar nisso, porque o tempo a minha cabeça agora funciona assim. Como eu faço para viver até os 80, 90 e chegue aos 100 anos o mais saudável possível? Sim. Eu preciso fazer atividade física? Quanto tempo? O quê? Minha alimentação, comer o quê? Em que quantidade? Tomar o quê? Cuidar da saúde íntima. Sim, porque você vai chegar lá de fralda. Tem isso. Tem isso também. Não, sem fralda também. Sem agora fralda. já vai entrar sem fralda. Né? Agora que são aquelas calcinhas pentes. Ai, gente. Calcinha pentes? Nunca ouviu falar daquelas calcinhas para incontinência urinária? Não. Tem aquelas mulheres com os cabelos tudo jogando, assim, felizes da vida por usar uma calcinha que tá perdendo xixi. Entendeu? Não. Eu quero morrer. Perder xixi é muito comum. Tá? Por quê? Porque normalmente vem de parto, a mulher tá engravidando cada vez, né, com mais idade. Eu engravidei com 33, tive gêmeos com 34. Vamos supor que eu entre na menopausa até os 45, é 10 anos de lá pra cá. Nesses 10 anos, se eu não cuidar da minha saúde íntima, eu vou sair de uma flacidez pós-parto entrando para um processo de envelhecimento. O negócio pode ser cirúrgico, tá? Mas só que tá todo mundo queimando a cabeça. Porque a cada 10 mulheres que fazem uma correção para uma incontinência urinária ou uma perineoplastia, de 5 a 7 voltam a ter alguns sintomas após 5 anos de cirurgia. Esse é um dado científico. Então, eles estão falando, usa a técnica de Bush, a técnica disso, e vai fazendo cirurgia sobre cirurgia. Aí chega lá no meu consultório, paciente com 6 cirurgias, eu não sei o que fazer, gente. Que tem cicatriz ali. Aí já não tem o que fazer. E outra coisa é que antigamente falava-se que quem teve parto normal vai ter incontinência urinária, vai cair a bexiga. Não. O fato de você entrar na menopausa já vai ter isso. Porque a flacidez da musculatura é geral. Eu senti da minha bexiga. É corporal total. Então, da flacidez. Você não vai ter flacidez só
glúteo, Não, braço, perna. nada, A flacidez é da tudo. musculatura íntima também vai São acontecer. 360 músculos no corpo. A pele Lá- também, a pele começa, né, a ter ruga, a gente começa a apresentar Isso que a gente faz ainda umas massagens, né? A gente Massagem, faz alguma aplicações, né? Hoje em coisa. dia Tratamentos, tem né? os métodos também para rejuvenescimento íntimo, né? Tem, Já ouvi falar. é. Tem laser, né? Eu ainda vou te falar de um outro. Ah, A gente tem um laser lá na Clínica Musa. eu Só ouvi falar. Tem um do laser, as meninas aplicam lá na Clínica E Musa dói? o laser. Dói? É anestesiado, né? Você quer Anestesiado. você quer saber da história? Eu quero. Já fiquei curiosa já. Nossa, a gente tem várias histórias juntas, gente. Desde retiro espiritual. Olha aí, da- retiro, da- nossa, a gente já foi falar A em gente tem vários muita lugares história. diferentes. A gente tá junto aí já há 10 anos já. A gente foi dar uma palestra numa escola aí na semana da pandemia, que ia fechar tudo, lembra? A gente tava numa escola, tipo, A gente falando sobre sexualidade na adolescência. na adolescência, e daqui a pouco o irmão dela mandou mensagem. Não vai, a gente ia dar mais palestras, Ia né? dar mais, já com várias Mais, palestras fechadas. Pra escola. Ah, Aí ele já falou assim, não vai ter mais, vai fechar tudo. Eu falei assim, como assim fechar tudo? Foi aqui uns 10 dias da antes da pandemia. pandemia A gente fechar já teve tudo. Muita loucura. Aí teve uma vez que convidaram a gente para fazer uma palestra na Serra da Cantareira. Vamos. Dia dos Pais. Domingo, Dia dos Pais. Dia Da dos gente Pais. com a Patrícia. A Paty, a dessa ouvir. Paty. Daí a gente falou assim, Paty. E ela, eu não era mãe na época, sabe? E a Tranquilo Paty também. sempre me inclui em tudo. Nossa. É. Ela Me envolve, foi ela que fez essa ponte. Me envolve. Paty. Me envolve. É. Não, Paty, Obrigada, final de viu? semana, ó. Beijo. Aqui, ó, esse podcast graças a você. E ela falou, a Paty, vamos, ó, tá marcado meio-dia, Paty. Acho que termina até umas 2 horas, ainda dá pra você voltar pra comer um churrasquinho com o Ézaro, papapá com os filhos. Dela é verdade, dá tempo. Aí chegamos lá, era um lugar assim, legal. Muito Muito bonito, legal. muito É? gostoso. Muito bacana, uma É. comida, né? Eu me lembro da comida, eu também aquele lembro. arroz doce, É. era maravilhoso. Só que daí o negócio foi picando. Foi 2 horas, e a gente lá alinhando o Nada. chakra. E alinhando o chakra. Deitar 3 horas, 4 horas. E eu falei assim, Salime, e agora o negócio não vai da Salime? Ai, eu acho que daqui a pouco. A Salime de nós, eu e da Paty, ela é a mais pacífica. Ela é a que mais mantém o controle. E eu e a Paty assim, meu Deus, o seu almoço vai virar janta. E a Paty nem me fala, a gente rindo. Daqui a pouco ele levou a gente, né, para um altar, pra gente conhecer, e o negócio ia na hora ainda. De repente, 7 horas da noite, a gente começou a falar. Nossa, tá. 7 horas da noite. Foi até as 9. Foi até. A gente ganhou uma lembrancinha do rio. Ah, uma Ganges. água do Rio Ganges. Ganges. É, É Ganges. verdade, que água veio do- de lá. É, Que ela era espiritualizada e tinha que ficar completando a água. é. Quem foi a única das 3 que continuou completando durante anos? Quem? Só Salime. É uma Patrícia. Eu já fico meio assim, né, de tomar água daquele, porque tem cadáver. Eu sei, né? Já fiquei meio assim, né? Mas depois eu o quanto que já colocou, tudo Só bem. repõe e tá tudo bem, né? Mas estava no centro de meditação, então foi purificado. Foi aquela purificado, água foi teve toda uma água. energia em volta. Acho que pra quem acredita, acho muito bacana. E vocês entendeu? pararam de fazer essas palestras? Não voltaram mais? Então, aí depois eu fui mãe de gêmeos. É, porque ela foi mãe de gêmeos. então, ela tá. é... Então faz tempo já faz um Faz, tempo. a gente começou, foi em 2010. Não, 2010 entrei, não, foi Nossa, 2014. mas isso eu acho muito legal, viu? Isso é Porque é levar a conscientização, A nossa né? palestra chamava Descubra-se. Descubra-se. tanto Era só sexualidade. Só sexualidade. Era só sexualidade. Sexualidade feminina. A gente falava sobre tinha de orgasmo, tinha de sexo oral e sexo anal. Gente, por que vocês não voltam com isso? Que legal. Que projeto legal. Nas redes sociais não dá, porque senão vão bloquear a gente. Faz no dá. presencial nas Tipo, escolas. Não, nas Nossa. escolas não, a gente fazia mais pra mulheres, a gente já foi em aniversário. Ah, aniversário, pra mulheres. academia, Não em nossa, escola. não em Na Na foi escola um era outro mais projeto. orientação sexual que a gente fez na Ah, escola. tá. Era um outro projeto que a gente ia começar antes da pandemia. É. Nossa, mas eu acho esse tema da menopausa, eu acho que deveria levar para as adolescentes. Uhum. Dessa questão de pegar o óvulo, entendeu? E pensar. Só que eu acho que assim, a gente poderia levar desde que teria um acesso melhor. Porque você imagina, se a gente for colocar a população em média, quantas vão conseguir congelar? Quantas vão conseguir manter? É. O pagamento é mensal, é em torno de 1.500 mensal. Não, acho que agora é menos, viu? Tem outros lugares onde tem banco de óvulos, né? Que é Por É. mês. Não, é 14 anual, mil é anual. mensal. 14 Anual. mil anual. não. 14 mil anual. Agora você É. pensa, 10 anos?
Deixar meu óvulo congelado por 10 anos? Então, até que acesso que a gente tem isso para todo mundo? Nossa. Tem hospital público que oferece isso também, mas é mais difícil esse acesso ao hospital público, né? É mais difícil. Uma outra questão aqui que veio agora na minha cabeça é, antigamente as mulheres elas tinham muitos filhos, né? E aí a gente tá vendo cada vez mais mulheres não tendo filhos, ou poucos filhos, tipo 1 ou 2. Realmente caiu o número, assim, de mulheres que não querem engravidar ou que protelam na experiência de vocês? Vocês têm... Caiu. Eu tenho uma teoria. Caiu. Qual? Meu público no consultório diminuiu bastante a quantidade de filho que as mulheres querem ter, os casais querem ter, para oferecer uma qualidade de vida melhor para eles, né? De dar condições de, sei lá, estudo, entretenimento, mesmo tipo roupa, calçado, essas coisas, Então né? isso é fato. Tá acontecendo eu isso. vejo. E a geração de agora, muitas nem querem ter filhos. Eu vejo uma teoria que se a gente for trazer para mulheres que tinham até 4 filhos, né? Antes, anos 80, 90, elas ainda eram educadas para cuidar e servir. O lar. Verdade. Cultura, né? Não trabalhava. Verdade. Não tinha tantas mulheres formadas numa universidade, não tinha tantas empresárias, não Verdade. tinha tanto empoderamento da mulher no mercado de trabalho. Então, se a gente trazer para hoje, o trabalho engole a gente. Tá? Então, imagina eu ter que dar atenção para 6 filhos. Não conseguiria. Verdade. Mal consigo dar para os gêmeos. Né? E eu sempre ainda brinquei com meu marido, falava assim para ele, olha, eu só vou engravidar uma vez. Ele falou, eu quero ter 2 filhos. Eu falei, se vira, meu filho. Porque eu só vou engravidar uma vez. Entendeu? Porque não dá pra gente ficar parando, né? Pra isso. Aí, de repente, quando descobri que era gêmeos, alto risco. Foi uma loucura. Foi alto risco, né? Meu colo era Você parou de curto. trabalhar com 6 meses? Com 28 semanas, 7 meses. Sério? Meu colo era curto. Ainda a gente até meio que especulava que talvez não chegaria a 20 semanas, né, de gestação. O colo normal é ter 4,85, o meu era 3,1. 2,5, 1,5 já tá em trabalho de parto. Então, era muito curto. Então, assim, ainda eles nasceram de 33 semanas, né? E a gente... Então, falo pra você, imagina pra alguém que tá na frente de uma empresa. Entendeu? Eu sou autônoma. Eu estava com 2 empreendedoras aqui, e elas têm negócio e elas têm filhos, e filhos especiais. Eu falo, gente, como que vocês conseguem? Lá atrás, anos 80, né? Sim. As mulheres ficavam em casa, Sim. cuidando da família, né? Depois depois mudou, né? Elas começaram a trabalhar fora. Sim. Algumas mulheres são provedoras agora, né? Então, não e aí? são as donas de casa, né? São as que mantêm a casa, né? Essas que mantêm a casa. E aí, como que fica? Aí reduz, né? Aí O você número vê de que a filhos. carga de trabalho é muito forte, mas a carga de... e fora também os estudos, né? Porque muitas das vezes Então, por isso trabalham e acho estudam. que alguém chega pra mim e fala assim, Vivian, eu não quero ter filhos. Tá tudo bem. Você sabe do seu peso. Você sabe do seu dia a dia. É verdade. E falar pra você que criar é muito difícil. Educar, então, com tanto de acessibilidade que eles têm hoje, celular, YouTube. Não precisa nem de celular, vai na TV, vai lá no YouTube, né? A gente vê isso na minha casa. YouTube, aprendendo as coisas. Então, são coisas que a gente não quer que chegue até eles, que de repente eles estão executando e eu falo, opa, onde você aprendeu isso? Ah, foi no YouTube. Mas que dança é essa? Então, são coisas assim que a gente acaba falando, não tem como. Aí você fala, vou proibir. Só que quando ele entrar no mercado de trabalho, da sua parte social, ele vai ser deslocado, porque ele não tem o acesso. Nossa, que desafiador, né? É desafiador. É difícil. Então, ó, teve uma época da minha vida, quando eu casei, eu queria muito ter filho. Quando a minha sobrinha nasceu, uma das minhas sobrinhas nasceram lá, e eu falei, nossa, eu quero aquele cheirinho de neném, eu quero. Aí eu falei pro meu marido, vamos ter filho? Não, agora não, vamos esperar um pouco. Ah, então tá bom. Aí passou mais ou menos uns 3, 4 anos. Aí ele veio, irmão, vamos ter filho agora. Aí eu estava numa ascensão de trabalho. Eu falei, agora não dá. Agora vai ter que esperar. Aí nessa de espera, não vai, aí recebi o resultado da menopausa. Aí depois, vamos fazer o tratamento? Aí depois, aí minha cabeça começou a pirar. Não, mas aí o filho não é meu, é doadora, que não sei o quê. Aí eu fui e fiz terapia. Aí eu falei, não, eu preciso trabalhar minha cabeça.
para organizar as informações, tá tudo muito bagunçado. Sim. Aí depois eu começou a sedimentar as informações, não, realmente. Aí eu conversei com algumas pessoas, não, mas o filho vai ser seu, você que vai gerar, né? Só o óvulo, mas vai ter seu amor, né? Vai ter seu DNA praticamente no sentido, né, de afetivo. Exato. Aí tá bom. Aí depois a gente começou a colocar assim, vamos fazer uma conta? Vamos fazer conta educacional, conta afetiva, emocional, de presença. Aí depois eu e ele decidimos que não. Não. Porque é isso que tá falando, né? Porque vem a educação, o que o mundo apresenta. Porque assim, quando é pequeno, você tem um controle sobre ele. Mas e depois? Eu me pego assim, eu trabalho em 2 clínicas, trabalho com rede social, que eu tenho a Menopausa com Prazer. Quando eu faço live para 4 plataformas: YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Já faz todas. De uma vez, entendeu? Daí ainda gravo um podcast daqui, faz uma coisa dali. E isso quando eu entro em abrir vagas... Isso que ela é tímida. Abrir vagas, mas eu demorei para perder a timidez de câmera de celular. Demorei, tanto que era uma guerra, e minha produtora de conteúdo, eu ia ver, né, Vera? Era uma guerra e ela. Nossa, mas você é muito boa, manda muito bem. E adoro. Chegou uma hora que nem eu tenho meu programa de treinamento. E eu lanço turmas. Ele fica aberto à venda. Quem quiser comprar agora, compra. Entendeu? Ele é aberto constantemente. Só que a gente lança ele por um preço mais barato. Uhum. E para fazer isso, eu gosto de fazer evento. Então, eu faço 15 dias de live de evento. Então, eu faço um aquecimento com o público. Então, eu já fico lá 15 dias todos os dias. 15 dias. E a Salim já fica assim pra mim: você tá suplementando? Eu falo assim... suplementando é te dar um plus pra ela, você né? Tá suplementando? Assim, Eu falei assim, fortificante. tô tentando, Salim. Só que eu esqueço, às vezes, de tão cansada. E eu faço live 9 horas da noite, das 9 às 10. Termino em torno de 10h30. Ainda tenho reunião com a V, depois a reunião da B pra fazer planejamento e tudo mais. É uma loucura. Então. Aí eu tenho 3 dias de evento. Que agora eu vou fazer um novo em janeiro. Vai ser dia 22, 24 e 26 de janeiro. Que é eventos gratuitos. É super cansativo. Eu Super, sei são disso, 2 já fiz horas muitos, de aula. Aí depois que eu dou essas aulas, aí no último dia, né, que eu sempre já até aviso, olha, no último dia eu vou abrir vagas pro meu programa de treinamento, quem quiser vir fazer parte, eu tô no 12ª turma. Então eu dou aparelhinho para fortalecimento, as aulas têm módulos de ginástica íntima para iniciantes, intermediário e avançado, tem um módulo de sexualidade, de autoconhecimento, como reverter a atrofia da menopausa, técnicas de alongamento, massagem, dilatação. Então, tá tudo redondinho. Nossa, é bem complexo, né? Tem vários módulos para mulher na menopausa. Eu dou 4 mentorias em grupo, que eu encontro com elas, para escutar dor, dificuldade, conseguir auxiliá-las. Tem um grupo de WhatsApp que eu tô presente com elas, onde eu respondo todas as perguntas. Então, tanto que eu até deixei o celular lá, porque constantemente elas me vendo mensagem e eu conversando com elas. Então, é para entrar, para transformar. Então, é isso que a gente traz essa proposta. Por quê? Porque antes eu explicava tudo no ao vivo. Só que o meu primeiro banimento no TikTok foi mostrando uma masturbação masculina, num pênis de borracha. Tomei meu primeiro ban. Aí eu fui ensinar a fazer uma massagem vaginal, que é a massagem da liberação da atrofia. Tomei meu segundo ban. Não dá, essas coisas não dá pra eu cheguei deixar. A 97 mil seguidores no TikTok em agosto desse ano. Suspenderam a minha conta. Sério? Suspenderam, porque eu falei orgasmo. Gente. Suspenderam. E a gente na loucura, meu Deus. Você podia ter falado orgasmo. Orgasmo, né? Orgasmo. Daí, na hora, assim, eu achei que tinha sido banida, assim. Tá banida por 90 dias. Não, foi banida. Sua conta, veio um negócio, sua conta está suspensa. Deseja enviar. Eu falei, eu li ao vivo, gente. A minha conta tá suspensa no TikTok. Daqui a pouco vem, tim, no meu WhatsApp. A Vanessa falou orgasmo. Daí eu falei assim, eu tava falando de um potencializador de orgasmo, que é o OGM. Que é o OGM da Santo Cosmético, que é uma indústria farmacêutica de produtos eróticos. Muito boa essa linha. A gente já fez o teste da linha deles. É muito boa. Porque ela não traz tanta agressividade para a região íntima. Tem vários componentes naturais que ajudam, inclusive, no pH vaginal da mulher, inclusive para quem tá na menopausa. E aí eu tava falando do OGM, o tubão que eu ganhei das meninas, e fazendo ali, né, tudo. Daqui a pouco eu falei assim, gente, isso aqui vai ajudar vocês a terem orgasmo. Pum, aí tomou. Então a gente recomeçou a plataforma do zero, finalzinho de agosto, hoje a gente tá com quase 20 mil seguidoras. Mas não é fácil caminhar. Daí eu falei assim, daí a Bia falou assim, como que a gente pode passar isso para elas? Eu falei, a gente grava em videoaula e monta um programa. Aí foi quando a gente gravou, hospedou na Hotmart.
A gente faz por um custo, assim, que se uma mulher for passar comigo no particular, 4 vezes mais caro. A gente faz um custo acessível mesmo. Já chegou nos Estados Unidos, já chegou na Bélgica, já chegou na Israel, na Itália. Então já está chegando já para o mundo também, além do Brasil inteiro, e já consegui. Para mim era uma novidade, eu não sabia. A Paty me falou, ela falou assim, porque eu falei da Salime, lembra na reunião que eu convidei, vamos fazer um podcast, doutora? Aí eu pedi para a Paty seu contato, né? Sim. E aí ela falou, Li, chama a Vivian. Ela é fisiopélvica. E eu, o que é isso? Aí ela explicou, eu falei, nossa, que interessante, tá vendo, ó? Fui aprender com 43 anos, vou fazer 44. Sim, a gente trabalha com todas essas... E é uma novidade, não é uma coisa assim, de muitos anos, é uma coisa nova, né? É que o novo para a área da saúde, tudo que tenha 10 anos ainda é novo, né? Novo. Querendo ou não, ela tá desde 2006. Então. Pós-graduada 2006? pela Universidade Federal de São Paulo. Fisiopélvica? Sou pós-graduada em 2006. Entendeu? Eu já tô para quase 20 anos. Mas também, eu acho que não era também o meu mundo, né? Essa Sim, parte, né? Eu acho que o seu público é o quê? Mulheres de 40 anos para cima? Pra falar a verdade, eu atendo desde aquela que tá iniciando a vida sexual, que tem um vaginismo. Tá. Que é a dor genitopélvica de penetração. É porque entra na parte de sexualidade, né? É verdade. Pavor. E você tem que ensiná-la a relaxar a musculatura adequadamente, com técnicas fisioterapêuticas, liberação de nódulos para conseguir ter a relação dela. Aí, na sequência, vem a gestação. Quero ter parto via vaginal. Precisa fortalecer. Porque se não fortalecer, vai lacerar, vai romper tudo, né? E fora que também, muitas, né? Na hora, Salim já foi obstetra, na hora de fazer a força para fora, no período de dilatação, gastam muita energia com a dor da dilatação. Então, a gente ensina técnicas para ela conseguir reter um pouco mais a energia dela ali, para quando ela for para expulsão, eu utilizo um aparelhinho chamado Epinô, que é o anti-epísio, um aparelho que foi inventado na Alemanha, e você vai alongando e vai ensinando ela a expulsar o bebê corretamente. Quem fez comigo, você conhece a Valéria Pacheco. Conheço. Então, a Vá fez comigo pré-parto. Sério? Sério, a Vá fez comigo. E a gente... Isso quando ela tinha acabado de me perguntar, do José ainda. Nossa! Eu fiz o pré-parto dela. Então, ela aprende todo esse trabalho de expulsão e chega lá na hora, ela consegue. Ela não tem tanto sofrimento, né? Sofrimento, ela já sabe o que fazer. Caramba, que legal. Sim. Então, depois do pré-parto, vem a parte da menopausa. Então, eu percebi que 70% das minhas pacientes estavam nessa fase, porque é mais comum escape de xixi, prolapso de órgãos pélvicos, falta de desejo, falta de prazer, dor na relação sexual. Então, às vezes, vinha encaminhado para mim, assim, paciente com vaginismo, olhava lá 53 anos. O que é vaginismo? É um dor, medo, pavor de qualquer tipo de penetração. Ela vai ter uma penetração, ela tem uma contração reflexa da musculatura pélvica, com medo de ter a relação. Então, assim, com medo de colher um papai. Eu não tive esse problema, gente. De fazer um vaginal. Nunca tive. Você teve uma boa madrasta, né? Você teve a boa madrasta. Então, eu comecei a minha atividade sexual com 13 para 14 anos, com o meu primeiro namorado, meu marido, né? Sim. Caramba, você tá com ele até hoje. Então, se a gente somar 30 anos, né? Só que nós ficamos 5 anos separados. Tá. Então, 25 anos juntos. Ele foi meu primeiro... mas, né? Com 13 anos eu comecei a minha... E minha mãe já estava ciente, minha mãe. Eu nunca chamou você para conversar? Nunca chamou você para conversar? Não, minha mãe conversava. Minha mãe, nossa. Aí ela me levou no ginecologista. Com 14 anos, assim, eu já... Nunca escondi da minha mãe. Pelo contrário, ela foi super amiga, parceira. Só que assim, eu comecei... É até engraçado, né? Eu comecei a atividade sexual muito nova. E eu acho uma irresponsabilidade. Porque eu não tinha maturidade nenhuma. Sim. Zero maturidade. Sabe? Inconsequente. Exato. É que muitas vezes, né? Eu acho que precisa ser trabalhada essa parte sexual, essa educação... Pensa como é difícil pro pai abordar isso nessa linha. Pega uma adolescente de 13, 14 anos e você chegar pra ela e falar assim, filha, não é legal você namorar agora.
Por causa disso, disso, daquilo. Você vai falar, você não me ama, É. você não quer me ver feliz. Entendeu? Mas assim, é que nem eu, por exemplo, é que nem eu fui convidada, eu vou, acho que em janeiro, fazer uma palestra para 400 jovens na Zona Leste. Uma prima minha, ela dá aula e ela me convidou, né? E a gente vai falar sobre autoestima. Só que eu gostaria de entrar nessa parte, né? Sim. Porque assim, é que nem eu entrei, eu comecei muito nova. E se hoje eu fosse voltar, era uma coisa que eu não faria. Eu deixaria mais pra frente, sabe? Com 16 em Ela deu diante. feedback, acho que foi sobre isso a nossa palestra, nas aulas que a gente falou. Lembra que antes da pandemia? Foi sobre isso que, na verdade, é não entrar na moda de, tipo assim, minha amiga perdeu, eu também quero. Cada um tem seu tempo. Eu acho que se puder, eu acho que assim, eu acho que com 16 em diante. Se eu falar pra você que eu fui super tardia, eu fui com 22 anos. É uma idade, eu acho que... Porque eu tinha medo de engravidar numa faculdade, numa pós-graduação. Então, quando eu terminei a pós, falei, pronto, agora eu tô pronta pra namorar. Entendeu? Então, eu preferi primeiro terminar a responsabilidade. E que 13 anos, mas que isso... nem você falou também, não acabou nem a formação. Não, nada. Não tem maturidade nenhuma. Não tem. Com 15 anos tem? Não tem. Com 16 anos tem? Não tem. Não tem. Então, assim, imagine, a pessoa ela vai se relacionar sexualmente, ela pode correr o risco de duas coisas, de engravidar ou de pegar uma doença. Sim. Ela tá preparada emocionalmente para essas duas coisas? Não está. Você ainda tá falando mais uma pior ainda. Tive um caso de... E tem outras, né? Outros Infecções, casos, doenças. de uma menina que ela foi ter a primeira vez dela. E foi com um ficante. Não era nem namorado, nada. E chegou na hora, ela ficou com medo. Ela falou assim, vamos parar que eu tô com medo, eu não vou conseguir. Daí o cara chegou pra ela e falou assim, parar? Você me trouxe até aqui agora pra quê? Depois que eu paguei tudo isso aqui pra você? Não, agora eu quero. E aí? O que você faz nesse caso? Ela era nova, ela era menor. Tava num lugar que nem podia entrar. Daí ela falou assim, imagina se a bafafá chama a polícia, chama meu pai aqui. Ela era menor. Ela falou, Mais esse problema. falou, doutora, eu aguentei calada. Sangrou tanto. Aquilo foi tão traumatizante pra mim. E ela veio pra mim com 19 anos com vaginismo. Aí você olha assim e fala, caramba. Se a gente for levar na teoria correta, isso daí é estupro. Não teve consentimento dela. Ela pediu pra parar. Eu não falo Só isso. que ela foi coagida, né? Foi coagida. Tava num lugar inapropriado, no momento errado, com um cara que tinha acabado de conhecer. Não sabe nem a história daquele cara. Então, gente, ai. Eu falei pra ela, você pensou em N possibilidades que isso poderia causar na sua vida? Você poderia ter perdido a vida ali. Exato. Esse cara é um psicopata? Sei lá. Exato. Né? Daí eu fico pensando, minha filha. Ai, meu Deus. Então, eu não tenho filhos, mas assim, eu fico imaginando, assim, adolescentes, sabe? Adolescentes, é que nem... hoje eu tenho essa maturidade, esse entendimento, né? Que nem, se eu pudesse voltar, o que eu mudaria? Eu mudaria isso na minha vida. Eu deixaria para mais com 18 anos. Acho que uma maturidade, assim, criasse uma maturidade. Eu não tinha, inconsequente, não tava, sabe? Irresponsável. Nesse sentido, sexualmente falando. Acho que a gente sai numa dica, né? Deve ter muitas mães assistindo a gente agora e pensando nisso. Tô nessa fase com a minha filha. Seja amiga. Muito amiga, isso. Seja amiga. Coloca, eu sei que apresente, assim, os riscos. A gente vem daquela cultura, né? De que, sexo é isso, é sujo, é feio, ninguém vai te querer porque você já vai ter sido usada, tem que casar virgem. Tem gente com essa cultura até hoje. Tenho pacientes que casam virgem. Casam, tem vaginismo e vem passar comigo. Tenho muitas até. Eu vou dar até assustador. Nossa, pra mim o mundo já tava escancarado assim. Não, nessa linha, não. E pra você que tá nos assistindo, pra você é o quê? Pessoa mais conservadora? Conservadora sim, né? Eu acho que vem mais da cultural mesmo, da família cultural. Eu atendo muito filho de pastor. Tem que casar virgem, casar com a pessoa da igreja. Não pode casar com a outra religião, entendeu? Tem muito disso. Então, eu acho que nesse momento, para quem tem uma mãe adolescente, tá vendo que a menina tá saindo mais sozinha com as amigas, pega na mãe e conversa. Vira amiga. Porque eu tenho certeza que eu tive outros casos também igual dessa menina, que a mãe veio junto na consulta e falou, eu soube o que aconteceu com a minha filha. E ela poderia ter me ligado naquela hora que eu ia socorrer ela. E ela não me ligou. Então, não é um caso que eu falo que é estupro, que é sexo sem consentimento. Eu tive vários casos.
Então, isso é muito comum de acontecer. Às vezes, a sua filha tá passando por isso que ela tá calada em casa. Por isso que ela tá chorando no canto. E você não sabe. Porque você não conversa. Você não entra aquele negócio do tempo, trabalho e filho. Então, se você não tem aquela sacada de, tipo, olhar... Eu fui para um evento no final de semana agora. Quando eu cheguei em casa, bati o olho na minha filha e falei, você tá doente, filha, amanhã a gente vai pro hospital. Tá com pneumonia. Então, assim, se você não tem aquela sensibilidade de você sentir o que teu filho tá tendo ali na hora, passa. Então, agora vamos falar de, assim, mães jovens. Vai ter essa sensibilidade? Vai ter esse... Não tem, porque ainda tá na fase da formação, do amadurecimento. Talvez a avó tenha, né? Então, mas aí Mas é vó, né? mas é vó. Então, vamos colocar assim, uma mulher, sei lá, 15, 16 anos, mãe. O que ela tem para poder oferecer pro filho? É uma criança cuidando de outra criança. Não tem. Nesse sentido. Ou ela tem uma baita de uma base, de uma estrutura familiar que possa dar um suporte e apoio para ela, ou ela vai entrar naquele dado de mais uma gestação fora do... Então, mas aí, se depois... fosse século passado, a gente era criada para ser mãe, dona de casa. Hoje não, né? Hoje exato. Não, Hoje estão criando para crescer tiktokers, youtubers. Então, gente, e base, né? Não tem base. Não tem. E aí depois a criança nasce, porque fala assim, né? A criança nasce... Vamos pegar um exemplo hipotético de uma adolescente de 15, 16 anos, ela engravida. Aí ela não tem aquele amadurecimento, maturidade nem nada. Aí ela vai cuidar de uma criança sendo quase uma criança ali. Aí essa criança, esse bebê, vai receber o que da mãe? Não tem muita experiência de vida, critérios, não tem nada disso. Vai dar o que ela sabe ali naquele momento. Às vezes vai pesquisar no YouTube. Sim. Aí essa criança, esse bebê vai crescer e depois lá na frente vai ter problema. Aí vai ter gasto o quê? Com psicólogo, com tratamento. Eu acho que a gente pode ser como pode ser que não. Porque eu vejo já meninas que foram mães novas e começaram a trabalhar naquele momento e tentaram dar de tudo para os seus filhos. Então tem NNs, né? Sim. A gente não pode julgar que talvez seja uma coisa perdida. Como eu já tive casos de amiguinhas... eu dei um exemplo amiguinhas, hipotético. assim, de amiguinhas da minha sobrinha, amiguinhas de amiga, de 15 anos engravidando, e aí? E aí que a menina foi ser caixa de mercado, foi ser empacotadora para comprar o leite pro filho dela. E aí que você via ali a união familiar dela e do menininho de 15 anos, né? Trabalhando ali juntos e criando a filha, tendo uma estrutura melhor do que aqueles dois que são casados, puta empresário, trabalhando o dia inteiro, que só vê o filho à noite dormindo. É que gravidez é uma coisa muito séria, né? A parte educacional é muito séria, entendeu? né? Mas o problema é que se a gente for entrar na parte educacional, já entra em política. Mas assim, a maternidade adia muito a vida da mulher, né? Independente da faixa etária que você vai engravidar, a mulher vai ter que adiar a vida dela temporariamente, né? Temporariamente. Essa menina de 15 anos, por exemplo, de repente vai abandonar o sonho dela de algum futuro profissional. Sim, né? Algum estudo da faculdade, né? De repente. Pois se ela não tiver uma retaguarda boa. Né? Mas isso aí eu ainda acho que dá para recuperar. Dá. Isso aí dá para recuperar. Eu falo no sentido assim, cognitivo. Né? Mas concordo também que muita gente que quando é mãe preparada, e tipo assim, que nem você naquele período que você estava empreendendo e trabalhando muito, seu filho também teria problemas cognitivos, porque você não estaria dando atenção para ele. Também. Por isso que eu falo pra você, quando a gente conversa dessa parte de criação de filhos e educação, que nem eu corro igual uma louca. Esses dias meu marido chegou pra mim e falou assim, por que não paga uma Kombi para levar os filhos na escola? Falei, eu faço questão. Eu quero arrumar, eu quero levar na natação mesmo. Todo mundo fala pra mim, por que você não faz academia quando seus filhos nadam? Porque eu quero estar ali filmando. Quando eles dão um mergulho... É uma escolha sua, né? Eu tô ali, tipo, mamãe tá aqui com vocês. Eu sou a mãe perfeita? Não. Eu falho pra caramba. Eu sei disso. Entendeu? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr, tenho uma casa pra manter, entendeu? Então, se for trazer todos os problemas externos, eu falo, caramba, é o máximo que eu posso dar é isso. Mas eu tento estar junto. Eu tento estar presente. Porque eu sei que é muito mais fácil pagar do que estar presente. Isso exige terceirizar, muito né? de mim. É fácil. Delegar. Exige muito, né? Entendeu? Tanto que assim, né? No particular agora, eu em dezembro eu tive uma crise de herpes zoster. Nunca tive isso. Crise do quê? Herpes zoster. O que é isso? Nunca entendeu? É o vírus da catapora. São doenças que se manifestam quando sua imunidade está baixa. Quando sua imunidade está baixa, várias coisas podem acontecer do seu corpo para sinalizar. Opa, você tem que dar uma parada, né, e rever algumas coisas.
dar uma descansada. Isso já aconteceu comigo uma vez. Então, Eu tive na coxa, eu fui parar no pronto-socorro 2 vezes pra tomar Tramal, que a dor é insuportável. Primeiro começou com uma picadinha que eu achei que era uma aranha. Eu fui ainda, tava com a doutora Tânia, né? Daí cheguei pra doutora, acho que eu tomei uma picada de aranha. Ela falou, por quê? E aí, todo mundo já olha pra minha cara e ri. Daí eu falei assim, então, tá coçando, mas ela formiga. Só que ao mesmo tempo que formiga queima. Daí ela falou, que proporção tá isso? Eu falei, tá saindo daqui, ó, da minha lombar e tá indo por toda a minha coxa. Você tá com herpes zoster. Exato. Eu falei pro cara dela, falei, que nunca tinha visto na vida, o que é isso? Ela falou assim, você pegou catapora? Eu falei, não lembro. Eu falei, provavelmente deve ter, o vírus, né, tá aí dentro de você, a imunidade caiu. Ela falou assim, você era herpes zoster reagente, eu lembro do seu exame de sangue, você já pegou alguma vez na vida? Eu falei assim, tá, e aí? Ela falou assim, entra com retroviral. Daí, eu falei assim, mas, poxa, mas será que é? Eu fui pra segunda pensar ali. Tô com esse negocinho aqui da Saline. Mas não tá aparecendo. Vamos pedir, essa Saline, ela foi mais, vamos pedir um PCR pra ver se é ou não é. Daí, até eu fazer isso aí, no sábado, isso a gente conversou na sexta. Sexta era umas 5 horas da tarde. Sexta-feira, 10 horas da noite, eu fui pra pronto-socorro. Porque eu não aguentava de dor. Por isso que eu tomava 3 agulhadas. Uma agulhada na cervical e irradiava pro ouvido, pro olho, ia soltar pra fora, minha cabeça ia explodir. Tomava outra aqui na torácica, meu estômago dava um nó, e na lombar irradiava pra perna. Caramba. Aí cheguei lá, tomei medicação na veia. No sábado eu tava pior ainda. Mas eu tava muito mal no sábado. Até que encontrei um médico e falou, não, vou fazer uma receitinha aqui pra você que vai ser um mata-cavalo. Eu falei, o que vai ser? Você vai tomar dipirona, dexametasona, tramal e omeprazol na veia. Aí foi quando amenizou, daí acordei melhor no domingo. Aí na segunda fiz o PCR que ela pediu. Fizeram errado no laboratório, tem que refazer de novo. Tô toda roxa ainda. E só que eu tô com agora, né, uma nevralgia pós-herpética, né, que fala, né? Pós-herpética. Nevralgia é a dor no nervo, porque é uma doença que segue trajeto de nervo, dá no nervo. E aí, depois de você curar da doença, você pode ficar com essa sequela. Eu tô com essa sequela. E é uma doença comum em pacientes, em pessoas mais velhas, e não em alguém de 39 anos. É comum para as pessoas de mais de 50 anos isso. Então é o quê? É o estresse. É o estresse do quê? De eu acordar às 7 horas da manhã, atender das 8 às 11, ir para casa, dar uma agitada na casa, arrumar as crianças, que minha mãe já fez o almoço, para dar para eles que comer, levar para a escola, voltar para o trabalho 1h30, sair 4h30, pega a filha na escola, dá café, leva pra natação, volta, me cuida, monta script de live, faz live das 9 às 10h30, ou até 11h30 ficou lá com a Verônica conversando com ela. Meu cérebro tá assim, 2 horas da manhã, que é a hora que eu consigo dormir. Eu durmo das 2 às 7, comendo 3 refeições ao dia. Nossa, Ia cair. Não era o Vitergan que ia me segurar, sabe? Né? E eu tô sofrendo com as dores até agora. Então, pega. Então, é vida, né? Por isso que a gente fala. Então, esse negócio de educar, de ser mãe, é muito amplo, vai muito além, entendeu? Você tem que ter uma dica. Tem uma retaguarda forte. É rede de apoio, né? Minha rede de apoio é minha mãe. Rede de apoio. Gente, se eu fosse a dona Fermina, eu tava perdida nessa linha. Total. Com quem que meus filhos estão agora? Com a dona Fermina. Verdade, precisa desse rede de apoio, com certeza, né? Com certeza. Bom, doutoras, eu aprendi demais aqui, demais da conta, e eu vou deixar o convite para vocês voltarem aqui, porque eu acho que tem assunto para, né, para um ano, assim, né, para a gente falar sobre mulher, menopausa, sexualidade, a gente pode trazer essa questão. E eu gostaria que vocês, se vocês tivessem a oportunidade de deixar uma frase, um recado no outdoor, assim, na Avenida Paulista, o que vocês deixariam para as pessoas que estão, as mulheres principalmente, que estão nos ouvindo e nos assistindo? O que vocês deixariam de recado para elas? Deixa a palavra aí com vocês. Bom, eu acho que você nunca pode deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Não faça igual a Aline. Menopausa pegou de surpresa. Então, eu sempre brinco com a Saline, né? Ano que vem eu vou quarentar. Falei pra ela, quarentando, vou me regrar a alimentação, vou fazer atividade física, dar uma diminuída aí nas coisas, porque querendo ou não, faz parte. Então, assim, não se sinta envelhecida, porque você realmente está, mas tem como você reverter isso. Muda a sua qualidade de vida,
O ambiente quer dizer muito o que você é. Se você está num ambiente que só te põe para baixo, tá errado, você vai vibrar para baixo. Você tem que estar num meio de pessoas que te tragam ali algo que te acrescente, né? Assisti uma palestra esses dias, né, que foi até uma frase que eu falei, caramba, é real, né? Que ela estava falando sobre motivação empresarial. Ela falou assim, se você convive no meio de 4 imbecil, você será o 5º. Se você convive no meio de 4 milionários, você será a 5ª. Total. Né? Então, você é o ambiente que você é. Não é fácil passar pela menopausa, não é fácil envelhecer, não é fácil você sentir o tempo te engolindo, mas tem meios que você pode seguir. Procure um ginecologista. Foi em um, não deu certo? Procure em outro. Aquele que vai te ouvir, vai te dar atenção, é aquele que vai te dar o maior suporte. Fisioterapia pélvica é obrigatório para todas as mulheres. Ah, mas eu não tive filho. Não faz mal. Vai sofrer com uma incontinência, vai sofrer com uma atrofia. Isso é fato, isso é dado científico da vida. Precisa trabalhar a musculatura íntima. Ah, doutora, eu não tenho condições de ir. Vem para o meu programa, novas vagas em janeiro. Janeiro eu estou abrindo minha 12ª turma. Você faz online, no celular, na sua casa. Ainda tem toda a minha consultoria, minha mentoria para te orientar. Inclusive, esse podcast ele vai ficar gravado, vai ficar disponível. E se você estiver assistindo em fevereiro, março, abril, o ano todo, assim, vai estar ainda Procura na aberto. rede social Menopausa com Prazer. É o nome da minha rede, ou doutora Vivian Santana. Tá? O Instagram é esse aí, Menopausa né? com Prazer. No TikTok eu tô com... Era Menopausa com Prazer, mas foi suspensa. Agora é doutora Vivian Santana. Mas ainda também tem algumas coisas. Temos bastante conteúdo também no YouTube. Então a gente envolve várias coisas. Então assim, comece a plantar a sementinha da qualidade de vida neste momento. Aí frutos bons você colherá lá na frente. Verdade. Sempre pensando lá na frente, né? Lá na Quando você frente. chegar nos 60, 70, 80. A gente vive o hoje, mas com o pezinho lá na frente. É verdade. Não precisa ser os 2 pés, né? Não, pezinho senão dá, só. dá ansiedade. Exato. Se você vive muito de passado, é depressão. Se você vive muito pra frente, é ansiedade. Então, pensa no hoje, com o pezinho lá na frente, um fiozinho de cabelo curtindo lá o passado, mas o hoje é o mais importante. Verdade. Boa. E a doutora Salime? Falando em menopausa, né, é inevitável que a gente vai chegar lá na menopausa. Verdade. Né? E fazendo das minhas palavras da Vivian, né, só para complementar um pouquinho, a gente tem como encarar essa fase com prazer, com alegria e fazer de tudo, né, para a gente poder enfrentar essa fase com qualidade de vida. E hoje, assim, independente de ser menopausa ou antes da menopausa, a gente está falando muito em qualidade de vida, porque o que a gente vive hoje? Né? Só trabalho, 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 e a pandemia que veio para dar uma desacelerada, mas a gente voltou. Eu tiro por mim, né? Na pandemia eu pensei assim, poxa, nossa, vai mudar. Por vai ser que diferente. eu corro tanto? Por que eu faço tanta coisa? Não tenho muito tempo para mim. E na pandemia eu repensei nisso. Aí voltou da pandemia e no mesmo ritmo. Mas assim, a gente não aprende, mas eu tenho que pôr para vocês que a gente tem que aprender a viver com qualidade, né? Com qualidade de vida, né? Pra gente poder aproveitar, né? A vida. É verdade, né? doutora. Porque quantas vezes a gente não aproveita e, putz, podia ter feito isso. Nossa, aconteceu aquilo com o meu colega. Nossa, ele não aproveitou. E se fosse comigo? Não é? É verdade. É como eu me vejo agora, né? Exatamente. Ela sempre me falando, Viva, uma hora você vai cair, esse ritmo seu é louco. E é real. É verdade. A gente sente na pele. E doutora Salime, aonde que as pessoas te encontram? Rede social, clínicas? Eu sei que você atende aqui em Mogi. Eu atendo em clínica, né? Na Clínica Musa. E não sou de rede social, né? No máximo só curtir, um oizinho, um coraçãozinho. E marcar consulta, então, é pela Clínica Musa. Pela Clínica Musa, mas é lógico, né? Algumas vezes aparecem umas perguntas assim, aparece ou no Facebook, ou no Instagram. Quando eu vejo, eu respondo. Uma coisa bacana que a Salime fala pouco, mas ela faz consulta. Teleconsulta, Salime. Teleconsulta. Salime faz teleconsulta. Pode deixar que a gente vai arrastar ela assim mais. Eu tô arrastando, eu tô tentando, eu falo, né? Porque eu falei pra ela assim, Salime, querendo ou não, eu preciso de. Como eu trabalho com mulheres na menopausa, o meu programa é pra isso, muitas mulheres precisam de ginecologista. Exatamente. E é um trabalho casado. Eu atendo gente lá de Caruaru. Aí, ó. Daí chegava e falava assim, doutora, aqui não tem ginecologista, todo mundo que eu vou falar que é normal, eu não aguento mais isso é que aquela candidíase tá me comendo. Aí,
Aí entra a doutora Salime em cena, a doutora Salime. Uma teleconsulta, né? Viu, doutora? É isso aí. Eu sou ainda jurássica, né? Como dizem os jovens, né? Mas a gente tem que ir se adaptando, mas aí né? você tem aqui, ó, você tem a gente. A gente né? puxa. A gente traz você aqui pra gente. Com certeza. Vamos contar com vocês. Pode contar. Inclusive, eu deixo aqui o convite para vocês voltarem aqui no podcast, pra gente abordar outros temas. E eu quero agradecer por vocês terem transbordado tanto. Eu aprendi muito aqui. Teve palavras que eu nunca tinha ouvido, coisas que eu nunca tinha ouvido, né? E o podcast da Fique Bem é para a gente levar acesso e informação, porque foi acesso e foi a informação que mudou a minha vida. Mesmo que tardiamente, né? Se eu tivesse tido acesso e a informação com os meus 30 anos de idade, teria sido diferente. Sim. Né? O acesso e a informação ela veio tarde. E por isso que eu comecei a pensar tarde, 40 anos, só depois que eu comecei a pensar na minha saúde íntima, na minha saúde sexual. Né? Então, eu não quero que as outras pessoas passem pelo que eu passei. Então, por isso que o Fique Bem existe para isso, né? O Fique Bem existe, um podcast, para a gente levar acesso às informações. Porque hoje a gente sabe, né, que os jovens, né, as meninas, os meninos estão ali o tempo todo ligado, né? Sim, verdade. E o nosso podcast vai chegar até eles, porque a gente vai atrás deles. Porque a gente tem agora tráfego pago, né? A gente vai atrás. Seleciona a idade lá. Exatamente. Então, muito obrigada, viu, pela presença e por transbordar muito. Aqui eu aprendi demais com vocês. Foi um prazer, né? Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer, né? Um pouquinho de informação, né? Para o seu público, né? Informação, exato. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Eu acho que tudo que é válido de aprendizagem para o público, acho que tem que trazer. A gente vê tanto conteúdo raso na internet. Quando a gente vê um conteúdo assim, às vezes a gente flopa com uma coisa, flopa com outra coisa, mas acho que a gente tem uma missão e essa missão a gente precisa continuar, entendeu? Eu quero agradecer a receptividade, agradecer quem tiver mensagem, quiser mandar alguma coisa, eu respondo. Eu respondo todo mundo inbox. Pode ir lá no Instagram, doutora Vivian Santana, manda um inbox, qualquer dúvida, qualquer suporte que eu possa lhe dar. A gente tá aí. Obrigada pelo convite. Pessoal, a minha recomendação é que sigam elas, né? Principalmente a doutora Vivian aí, que tem as redes sociais. Doutora Salime, vai fazer uma visita lá na Clínica Musa para ela, tá bom? E é isso. Muito obrigada. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.